As principais fontes utilizadas para elaborar este estudo são a Universidade Johns Hopkins e o CDC, que foi escolhido por ser uma instituição governamental não privada. Porém, é importante ressaltar que os Estados Unidos passam por uma crise de dados do coronavírus, como exposto nessa matéria da revista Nature. Uma crise que pode ser causada por interferência política, desorganização e anos de negligência com o gerenciamento de dados de saúde pública, fazendo com que o país ofereça poucos detalhes sobre como e onde a doença está se espalhando. Uma forma de mapear o contágio seria questionar sobre o que a pessoa fez nos últimos dias, porém isso pode gerar desconforto para quem faz o teste, dificultando ainda mais seu engajamento e aceitação. Essa falta de dados está frustrando os pesquisadores, que querem ajudar as autoridades a tomar decisões que podem salvar vidas, o que significa que o país pode estar voando às cegas. A curva epidemiológica nacional não é 100% representativa. Isso porque picos ou quedas estaduais podem ser mascaradas. Por isso, escolhemos 3 estados para destacar. O primeiro será Nova York, onde ocorreu o epicentro do coronavírus. O segundo estado será a Geórgia, que teve uma curva epidemiológica semelhante à nacional. Por último, vamos falar de Vermont, que teve um baixo número de casos por milhão de habitantes. Estados Unidos da América é um país localizado no continente americano e tem seu território dividido em 50 estados. Possui uma população de 326,2 milhões de pessoas, isso em 2019. O país é considerado o mais influente de todo o mundo e exerce forte domínio político, econômico, militar e cultural. É uma potência mundial e ostenta a primeira posição quando o assunto é PIB, Produto Interno Bruto, com aproximadamente 19,39 trilhões de dólares, segundo a FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, estando à frente de países como a China e o Japão. A economia estadunidense baseia-se nos setores agropecuário, de alta tecnologia, industrial e de serviços. A resposta do governo federal frente à Covid-19 começou em janeiro, com o primeiro caso relatado nos Estados Unidos. O governo restringiu viagens à China, foi decretada a transmissão comunitária do vírus e emergência de saúde pública no país. Já em fevereiro, houve o estabelecimento da equipe de gerenciamento de crises da Covid-19. Esse é o gráfico de fevereiro, como já comentado. Houve 17 novos casos e a primeira morte do país. Em março, foram relatados 186 mil novos casos e 3.602 mortes no país. Nessa matéria da CNN, o presidente Trump afirmou que o coronavírus estava indo embora, apesar das crescentes preocupações. Em suas palavras, durante uma viagem à Índia, disse: "Acho que é um problema que vai desaparecer", expressando confiança de que a pandemia não prejudicaria seriamente a economia global. O título da matéria da NBC News traduzido ficaria: "Má gestão, oportunidades perdidas, como a Casa Branca estragou a resposta ao coronavírus". Nela, os próprios conselheiros de Trump reconheceram ao jornal que focar em testes generalizados foi um grande erro. No dia 11 de março, a OMS declarou a Covid-19 uma pandemia. Em paralelo, as medidas federais foram a restrição de viagens à Europa, depois ao Reino Unido e na Irlanda, a flexibilização do teletrabalho e o Conselho de Saúde Global de nível 4 para que não se viaje. Governadores em 27 estados ativaram a Guarda Nacional. Houve o programa 15 dias para diminuir a propagação, com distanciamento social em todos os níveis da sociedade. 22 estados emitiram ordens de permanência em casa. Foi concedido 2 trilhões de dólares em auxílio emergencial para famílias e pequenas empresas que foram afetadas, e estendeu-se o distanciamento social até dia 30 de abril. Em abril, houve o primeiro grande pico, chegando a 876 mil novos casos e 58 mil mortes. Então, o CDC aconselhou a população a usar máscara em público. Foram anunciadas ações para fornecer até 2,3 trilhões de dólares em empréstimos para apoiar a economia. E em 16 de abril foram anunciadas as diretrizes e planos de teste sobre as 3 fases de reabertura. 4 de abril, conseguinte à notícia da CBS News, o presidente Trump disse que não vai usar máscara, apesar de ter anunciado as novas diretrizes do CDC, sugerindo que todos os americanos usem uma em público. "Não vou fazer isso pessoalmente, é uma recomendação", disse o presidente.
Em maio, o gráfico aparenta um leve declínio, com 725 mil novos casos e 41 mil mortes. O BSL informou que a taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu 14,7% em abril, o nível mais alto desde a Grande Depressão. Conforme a matéria da CNN, o presidente dos Estados Unidos disse que não iria usar máscara na frente das câmeras em uma visita à fábrica da Ford em Michigan. Depende dele, disse Bill Ford, presidente da empresa, quando questionado por que Trump não estava seguindo as diretrizes de sua empresa. Houve a criação da Operação Warp Speed para o desenvolvimento em diagnóstico, terapêuticas, vacina, produção e distribuição, segurança e assistência contra a Covid-19. Pela primeira vez, todos os 50 estados começaram a suspender parcialmente as restrições da quarentena. Houve a suspensão das viagens ao Brasil, a partir de 26 de maio, e neste mesmo mês foi anunciado que se planeja a retirada do país da OMS. Em junho, o número de casos volta a subir, com 837 mil novos casos e 22 mil mortes. No dia 22 de junho, estendeu-se a suspensão temporária de novos vistos de imigrantes que foi implementada no dia 22 de abril até o final do ano. E a partir do dia 29 de junho, em 48 locais nos Estados Unidos e 8 países anfitriões, atenderam as condições para suspender as restrições de viagem do Dodge. Em julho, ao segundo grande pico do país, pelas medidas de reabertura dos estados e suspensão parcial das restrições às viagens, com 1.917.000 novos casos e 25 mil mortes. Segundo o jornal The Guardian, Trump afirmou que 99% dos casos de Covid-19 são totalmente inofensivos. Foi constatado que no evento de celebração de 4 de julho, dia da independência, houve pouco esforço entre os convidados para se distanciarem fisicamente ou usarem máscaras. Nenhuma atitude foi tomada por parte dos organizadores. Conforme a matéria da CNN, o presidente Trump, quando questionado se ele consideraria instituir uma medida nacional de obrigatoriedade ao uso de máscaras, respondeu: "Não, eu quero que as pessoas tenham certa liberdade e não acredito nisso não." O presidente Donald Trump postou uma foto sua usando uma máscara na segunda-feira, dizendo que é patriótico fazê-lo. Muitas pessoas dizem que é patriótico usar máscara quando é impossível exercer o distanciamento social e ninguém é tão patriótico quanto eu, postou Trump no Twitter. Nesse mês, a Moderna e a Pfizer iniciaram os ensaios clínicos da vacina Covid-19 de fase 3. Em agosto, a curva apresenta uma queda, com 1.460.000 novos casos e 30 mil mortes. O governo anunciou a compra e produção de 150 milhões de testes rápidos a serem distribuídos em todo o país, e a AstraZeneca iniciou os testes clínicos da vacina de fase 3. Em setembro, houve a notificação de 1.208.000 novos casos e 23 mil mortes, com o gráfico ainda apresentando uma tendência de queda do número de novos casos, embora menos acentuada que a queda observada no mês de agosto. Conforme a matéria publicada no jornal The Guardian, o Dr. Robert Redfield sugeriu que as máscaras podem ainda ser mais eficazes do que uma vacina para limitar a disseminação do coronavírus. Ele disse que as máscaras são a ferramenta de saúde pública mais importante e poderosa que temos. As máscaras se tornaram um ponto de inflamação política, já que alguns norte-americanos argumentam que a sua exigência infringe suas liberdades civis, embora seja recomendação do CDC o seu uso desde o mês de abril. Segundo a CNN Brasil, o presidente dos Estados Unidos afirmou que não queria causar pânico ao mundo e nem aos norte-americanos por conta dessa pandemia. No começo, Trump minimizou os efeitos da Covid-19 e disse que era muito parecido com o de uma gripe, mesmo tendo conhecimento sobre ser perigoso, transmissível pelo ar, altamente contagioso e mais fatal do que os vírus. O DOD e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos assinaram um contrato de $20 milhões com a ODP para o desenvolvimento e produção nacional de ingredientes farmacêuticos essenciais para a produção de medicamentos a fim de tratar membros do serviço americano em estado crítico e pacientes com Covid-19. Também nesse mês, a Johnson & Johnson iniciou os testes clínicos de vacina de fase 3. 3 estados que nós iremos falar, o estado de Nova York tem 19 milhões de habitantes. Nele, a cidade de Nova York é a mais populosa do país, é um centro financeiro e comercial. O estado foi o que teve o maior pico de Covid-19 do país. As medidas do governador se iniciaram em março. Houve a declaração do estado de emergência e a proibição de aglomerações com mais de 50 pessoas. Além disso, aumentaram a capacidade de testes para 1.000 testes por dia e foi concedido um auxílio financeiro para quem precisasse se isolar em casa.
No mesmo mês, foi declarado que trabalhadores não essenciais deveriam ficar em casa, e o governador assinou uma aliança com estados vizinhos para conter o avanço do vírus. No entanto, esse foi o mês que mais teve número de casos, chegando ao maior pico dos Estados Unidos. Em abril, o estado recebeu diversas doações de máscaras, testes e máquinas. O governador acrescentou mais $600 no auxílio financeiro e criou uma plataforma digital de conscientização. Houve uma parceria privada para testagem em comunidades minoritárias de baixa renda. Além disso, receberam 21 mil voluntários fora de Nova York para ajudar. No mesmo mês, houve distribuição de 500 mil máscaras e 10 mil galões de álcool em gel, e devido ao grande declínio da curva, o governador delineou um plano de reabertura para o estado. Em maio, continuou a distribuição de máscaras e os testes aumentaram para 40 mil por dia. Aglomerações religiosas de até 10 pessoas foram permitidas e assim começou o início da fase 1 de reabertura. Houve expansão de testes para comunidades de baixa renda e de cor. Foi descoberto que os mais afetados são os velhos, minorias, que não trabalham e estão em casa. Em junho, foi estabelecido que viajantes de outros estados com altas taxas de infecção devem entrar em quarentena por 14 dias. Houve abertura de piscinas e playgrounds e a permissão de atividades de baixo risco ao ar livre. Assim, começaram as fases 2 e 3 de reabertura, com permissão de aglomerações de até 150 pessoas e distribuição total de 4 milhões de garrafas de álcool em gel. Em julho, a curva entrou em um platô. O governador expandiu os critérios de testagem para toda a população e lançou a campanha Mask Up America para reforçar o uso de máscara. Além disso, a cidade de Nova York entrou na fase 4 de reabertura e foram estabelecidos novos regulamentos para bares e restaurantes. Em agosto e setembro, a curva se estabilizou. Porém, em setembro, houve um leve aumento no número de casos. Localizada na região sudeste do país, a Geórgia tem uma população de 10,62 milhões de habitantes. Dentre os estados americanos, foi a que apresentou a curva de contaminação mais parecida com a dos Estados Unidos, registrando até o mês de outubro 319.344 casos e 7.068 mortes. No dia 3 de março foram identificados os 2 primeiros casos na região, e já no dia 12 o número de casos havia subido para 31, com o registro de uma morte. Em resposta ao aumento dos casos na primeira metade do mês, o governo do estado ordenou que a maioria dos funcionários estaduais trabalhassem em casa e que todas as escolas públicas elementares, secundárias e pós-secundárias fossem fechadas. Sem diminuição no número de infectados, medidas mais restritas foram tomadas. O governo assinou uma ordem executiva limitando grandes reuniões, ordenando lockdown para a população de grupos de risco e a aplicação de medidas de distanciamento social em parques e lagos, além do fechamento de bares e boates. Nos primeiros dias do mês de abril, o governo aumentou o acesso aos testes rápidos e inaugurou uma instalação de cuidados alternativos com capacidade para 200 pessoas. Durante os primeiros 10 dias, foram registrados números bastante elevados de infectados. Porém, a partir da segunda semana, a curva de contaminação atingiu um platô, que pode ser explicado pelas medidas de restrição tomadas no final do mês anterior. Frente a essa estabilidade de número de casos, o governo Brian Kemp decidiu começar a fase de reabertura econômica do estado. Foi concedida a permissão de reabertura a partir do dia 24 de abril para cabeleireiros, academias, pistas de boliche, spas e outras pequenas empresas. Uma semana depois, a concessão foi estendida para restaurantes, cinemas e teatros. O mês seguinte começou com um apelo de Kemp para a população, pedindo para que continuassem seguindo as medidas de segurança estabelecidas pelo CDC e que os indivíduos que apresentassem sintomas fossem fazer os testes. No dia 12, o governo assinou uma ordem de relaxamento da capacidade dos restaurantes e de creches. A ordem também permitiu que os acampamentos de verão voltassem, medida que causou grande impacto no mês de julho. Junho apresentou um aumento progressivo no número de casos, principalmente durante a sua metade final. O acontecimento que melhor poderia explicar essa mudança de comportamento na curva são os protestos pela justiça a George Floyd, que causou grandes aglomerações. Julho foi o mês de pico, chegando a 4.800 casos por dia. Esse desvio tão grande, apesar de difícil de explicar, foi motivado principalmente pelo não uso de máscaras protetoras pela população e pelos acampamentos de verão. A questão das máscaras foi inclusive incentivada pelo governo de Brian Kemp, que no dia 15 assinou uma ordem executiva proibindo os municípios a obrigar o uso de máscaras em ambientes públicos. Em agosto, frente ao número altíssimo de contaminados, Kemp muda de ideia e permite que os municípios exijam o uso de máscara em lugares públicos. Além disso, ele estendeu o estado de emergência de saúde pública e renovou as restrições do Covid-19. Os resultados dessa mudança se mostraram positivos na curva. Setembro foi demarcado por uma grande queda no número de casos e a única medida registrada foi o estendimento das restrições do Covid. Por fim, nessa comparação entre os 3 estados, chegamos a Vermont, um dos estados menos afetados pela Covid no país.
Mas por quê? Localizado na região da Nova Inglaterra, Vermont é o segundo estado menos populoso dos Estados Unidos e a região mais rural do país, sendo suas principais fontes de riqueza a agricultura, a pesca e o turismo. As maiores concentrações de faixa etária de sua população são por volta dos 20 e 55 anos de idade, apresentando baixa concentração de habitantes idosos, que são os mais suscetíveis a complicações pelo coronavírus. Mas será que a baixa densidade demográfica e sua população relativamente jovem são suficientes para explicar o baixo número de mortes e casos em Vermont? Um primeiro ponto é que o estado realizou quase 270 mil testes em seu território, um número alto para os seus 624 mil habitantes. Em julho, o estado foi o primeiro do país a ficar mais de 20 dias sem registro de morte. Em entrevista, o comissário da saúde do estado, Mark Levine, afirmou que um dos fatores que garante a disseminação lenta do vírus na região é porque os habitantes estão realmente fazendo o que foi aconselhado. Se analisarmos o gráfico de casos do estado de Vermont, observamos um pico inicial maior e um segundo menor. Para entendermos o que fez com que esses números caíssem, devemos olhar uns 20 dias antes quais foram as medidas tomadas. Sendo o primeiro pico entre os dias 5 e 10 de abril, podemos voltar e perceber que no dia 21 de março houve a proibição de operações presenciais em empresas como academias, salões de beleza, spas e estúdios de tatuagem. Também no dia 24 de março, houve uma ordem de permanência em casa, instruindo os habitantes a deixarem suas casas apenas por motivos críticos. Já no dia 26 de março, o governador orientou as escolas a permanecerem fechadas. Dias depois, em 30 de março, restrições adicionais para viajantes que chegam em Vermont, incluindo uma alta quarentena de 14 dias para todos os viajantes e solicitação para aqueles de áreas identificadas como pontos quentes do Covid-19, para não viajarem para o estado. Seguindo a mesma lógica de análise no segundo pico, observamos que no dia 13 de maio o governador anunciou que os habitantes sem sintomas podem ser testados em 11 locais em todo o estado. No dia 20 de maio, o governador anunciou um pacote de ajuda econômica de 400 milhões de dólares, usando o fundo Lay Cares. Sua primeira fase garante assistência financeira, habitacional, técnica e suporte de marketing para empresas e a população. Por fim, no dia 22 de maio, o Departamento de Saúde de Vermont anunciou a abertura de quase 2 dúzias de locais adicionais para testar pessoas que não apresentam sintomas de Covid. Até hoje, foram realizados cerca de 125 milhões de testes, sendo que 8% desses foram positivos. A maior parte foi realizada através da técnica de PCR, que detecta o vírus ativo. Após analisar todos esses dados, podemos perceber que o fato dos Estados Unidos ser uma república federativa, cujos estados têm autonomia governamental, refletiu na geração de curvas muito diferentes e uma disparidade no número de casos muito alta entre os estados, acarretando em uma curva nacional pouco representativa e medidas de controle pouco efetivas. Um bom exemplo foi o fechamento de fronteiras internacionais feito pelo governo federal, que apesar de não ter sido tão tardio, não foi prosseguido de um fechamento das fronteiras estaduais por muitos dos estados, acarretando em uma disseminação viral por todo o país e dificultando o controle do aumento do número de casos. Em relação aos dados, ações do presidente Trump, como a suspensão da entrega de dados por hospitais e a mudança temporária da plataforma do CDC para a do Departamento de Saúde e Recursos Humanos, nos fazem questionar uma possível subnotificação do número de casos e mortes pelo Covid-19 no país. É possível verificar isso com a diferença nos dados entre os dois gráficos, sendo o primeiro os dados colhidos até o dia 4 de setembro, e o outro os dados atualizados em outubro. Por fim, há também o questionamento de se a quantidade de testes realizados no país está sendo suficiente para conter o avanço do vírus. Pesquisadores de Harvard dizem que para atingir esse nível de exame, os estados deveriam ter a capacidade diária suficiente para testar qualquer pessoa com sintomas semelhantes ao da gripe e mais 10 pessoas para qualquer teste positivo para o vírus. No entanto, de acordo com o jornal The New York Times, somente 10 entre os 50 estados estão conseguindo atingir esse nível de teste, sendo Vermont e Nova York 2 deles.